Deixa eu chamar o Fernando Horta, que é historiador, professor, para conversar aqui um pouquinho com a gente, todas as segundas a partir de agora aqui com a gente, Fernando. Tudo bom, Fernando? Como você está nesse começo de semana? Tudo bem, Thalita? Esperançoso de que essa vibe que nas semanas passadas nos tomou, né? Essa ideia de uma sociedade proativa, ela realmente frutifique, que a gente possa manter isso até 1º de janeiro e no ano que vem, depois de uma colossal virada de ano, a gente se livre desse entulho todo e comece um Brasil novo. Falando em esperança, né, eu acho que a gente pode começar a nossa conversa tratando do 11 de agosto, né, do que pode ser o 11 de agosto. A gente vai ter ali a leitura da Carta pela Democracia na Faculdade de Direito da USP, uma carta que foi assinada hoje, inclusive, por Lula, porque havia um receio, né, de que se ele assinasse, daria um tom eleitoreiro, mas como vários outros pré-candidatos e candidatos assinaram também essa carta, parece que a campanha, então, sinalizou para Lula que seria interessante que ele assinasse também. Assinou ele e Janja agora, né? Uma carta importante, eu estava dando uma olhada, inclusive, já está com quase 800 mil assinaturas, 799 e 81 adesões. Junto a isso, teve uma carta também que foi divulgada na semana passada pela Fiesp, que foi assinada pelas centrais sindicais reunidas, né? E que sinalizam, de certa forma, um pouquinho do que o PIB brasileiro está pensando em relação a essa eleição desse ano, né? Queria te ouvir sobre isso e também trazendo os dados dessas duas pesquisas, né, que a gente comentou aí no início, tanto a da CNI, que mostra que a situação econômica no país é bastante drástica, né, bastante temerosa, e a questão da pesquisa eleitoral da BTG Pactual, que traz números consolidados, né? Números que não têm mudado muito, inclusive em comparação com outras pesquisas, Lula ali consolidado à frente de Bolsonaro, sem muitas transformações nesses números, né? Mesmo por conta dessas medidas que a gente viu agora, que talvez só tenham repercussão mais para o final de agosto, né? Bom, enfim, como que você está vendo esse momento de esperança, mas também é difícil para o país? Primeiro, a atitude do presidente certíssima, né? O presidente Lula sabe do seu tamanho e sabe que qualquer movimentação sua tem um impacto violento no processo político brasileiro desse momento, e tudo deve ser pensado, tudo deve ser pesado com muita calma. Talvez se ele se colocasse a assinar essa carta lá atrás, quando a carta estava com 100 mil, 200 mil assinaturas, alguns iriam dizer que as assinaturas teriam sido colocadas por causa de Lula, e eu acho que agora o presidente, assinando mais para o final desse prazo, demonstra claramente que isso é uma iniciativa da sociedade civil que resolveu, de uma vez por todas, se organizar e reduzir o tamanho do espaço que Bolsonaro julgava ter para atacar as instituições. Isso é ótimo, isso é excelente. Espero que a gente siga mantendo isso, não apenas para essa eleição, mas que nós entendamos que a sociedade civil organizada faz política o tempo todo, e política não é algo perverso, não é algo ruim, não é algo deletério, não pode ser criminalizado como foi a partir de 2013. A política sendo exercitada cada vez mais por um número cada vez maior de pessoas significa que nós teremos instituições mais fortes e responsivas, e que não cairemos novamente no conto do vigário que foi a eleição de 2018. A eleição de 2018, que, por sinal, tinha vamos dizer, uma pauta de interesses diferente da de 2022. Em 2018, a questão da segurança pública estava muito em voga, quer dizer, se utilizou na época uma série de argumentos para fazer parecer que os governos progressistas tinham levado o Brasil a uma condição de insustentabilidade. Como todos os números econômicos não respaldavam essa afirmação, se construiu a partir de 2014 e 2015 um cenário de terra arrasada no Brasil que envolvia essencialmente uma pauta de costumes e a questão da segurança pública. E esse discurso é um discurso que foi jogado na sociedade, gerando um ódio terrível e elegendo uma quantidade gigantesca de militares, pastores, policiais para todos os lados,
deputados, delegados, né, e culminou aí com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro vivendo esse processo, e se dizia lá em 2018, né, que as questões mais importantes eram exatamente a segurança pública, o número de assassinatos no Brasil. Em 2022 nós voltamos à situação mais clássica, a economia sendo o moto-chave para que você consiga efetivamente discutir virada de voto e tal, e nesse sentido Jair Bolsonaro naufraga muito, muito fortemente. Agora, claro, o rescaldo desse discurso de ódio que acabou elegendo Jair Bolsonaro é exatamente aquela bala que mata o multicampeão de jiu-jitsu, Leandro Ló, pelas mãos de um policial, né, quis o destino que isso viesse à tona desta forma, pelas mãos de um policial armado, empoderado por Jair Bolsonaro, seguidor de Jair Bolsonaro, que num momento completamente avesso a tudo que Jair Bolsonaro sempre defendeu, uma pessoa treinada, uma pessoa capacitada, segundo o que ele defendia, acaba cometendo essas coisas. Ou seja, essa semana, Thalita, vai nos dar uma direção muito grande daquilo que realmente importa no Brasil e daquilo que, desde 2014, foi feito apenas para atacar os governos progressistas. É uma feliz coincidência que nós estejamos caminhando de novo para o prumo certo e dando de cara com essas coisas para que a gente aprenda, enquanto sociedade, a não cair nessas bobagens novamente. Ô Fernando, você traz essa questão sobre segurança pública que marcou bastante ali 2018, mas ainda é uma pauta bastante constante, né, de Bolsonaro em discursos e em campanha agora também, né, talvez para o desprazer, inclusive, da equipe de campanha dele, que gostaria que ele trouxesse outros temas, mas ele bate muito nessa questão do armamento, né, da flexibilização de armas, para que mais pessoas tenham acesso a armas. Ele acaba falando para a própria base ali, né, ele não consegue, talvez, falar para fora dessa bolha que ele já criou, né, quando ele traz essas questões. E a gente tem na Câmara ali, principalmente no Congresso, uma bancada da bala muito ativa, né, porque eu até peguei esses temas para discutir depois que o Fernando deu, eles passaram na semana passada acabar com a saidinha, né, de presos, e passaram também a aumentar a pena por conta de estado de calamidade pública. Então a gente vê uma atuação de uma bancada da bala com questões que não são importantes nesse momento para a gente resolver a situação econômica do país, por exemplo, né? Mas continuam bastante atuantes ali com essas pautas bolsonaristas. Então, você acredita que continua sendo um tema, mas que talvez ele se esgote ali para essa base bolsonarista, ele não alcança mais eleitores nesse momento de corrida presidencial? Eu acho que você tem toda a razão. Bolsonaro bateu no teto, como a gente costuma dizer, né? Dado que seu discurso é totalmente voltado para os grupos que já o apoiam, é muito difícil que ele consiga alguma coisa que o leve a ganhar votos além desse patamar que ele está ali, entre 25% e 30% dos votos brasileiros. O que convenhamos é muita coisa para uma pauta tão pobre, né? Vamos ser realistas. Quer dizer, você ter quase um terço da população brasileira respondendo a esse tipo de pauta, isso obviamente ainda é reflexo de toda a desnaturalização política que foi criada no Brasil a partir de 2013. Né? Isso é evidente. Agora, Jair Bolsonaro não consegue sair dessa pauta porque é a única coisa que ele a vida inteira defendeu e a vida inteira teve como apresentar para a sociedade. Enganou-se quem, de alguma maneira, lá atrás pensou que ele poderia fazer diferente. Não pode, ele é uma pessoa limítrofe. Jair Bolsonaro é uma pessoa que não discute temas quaisquer que não sejam aqueles que ele, de alguma maneira, presenciou enquanto no Exército, né? E agora, as elites brasileiras é que devem começar a pensar efetivamente no que elas julgam que seja importante colocar numa balança na hora de você escolher entre um governo progressista que podia estar indo contra os seus interesses e o caos que ela jogou o Brasil. Né? Espero que eles façam essa reflexão, espero que elas compreendam, porque espero que eles entendam que o preço foi altíssimo e que esse retorno de Luiz Inácio Lula da Silva seja, na realidade, um processo de reorganização social, mas também um processo de crítica dessa própria elite que percebe e que percebeu onde e de que forma deixou o país
a partir de todo o esforço que foi feito para retirar os governos progressistas. Dali, eu creio que não passa, desse ponto não passa muito mais, Thalita. Eu acho que Bolsonaro não cresce muito mais além disso, apesar das pesquisas estarem, digamos assim, apontando para uma recuperação. Eu acho que isso é sazonal, eu acho que nós temos ainda um impacto muito no campo da esperança, né? Então, veja, primeiro há a notícia de que esses auxílios serão pagos, depois há a notícia de que esses auxílios pagos irão modificar um pouco a vida das pessoas. Para quem está nesse desespero, essas notícias elas envolvem uma mudança de ânimo, um processo de esperança. Mas quando esse auxílio efetivamente chega e essas pessoas perceberem que ele é muito inferior àquilo que, de alguma maneira, elas imaginavam, essa oscilação de voto deve diminuir, deve voltar para o patamar. Eu tenho a impressão que o Luiz Inácio Lula da Silva continua tendo chances reais e muito vivas de vencer no primeiro turno, também por conta do fato de que toda essa planificação econômica de Jair Bolsonaro ela é falha, ela não é duradoura, ela não se autossustenta, ela não gera demanda agregada, ela não vai alterar efetivamente a economia brasileira, e isso rapidamente vai se deteriorar, sabe, Thalita? Eu tenho visto com muita apreensão o momento onde essa população se der conta de que está sendo efetivamente utilizada. E quando isso acontecer, aí sim nós vamos ter Jair Bolsonaro entendendo efetivamente o que é a violência do povo. Violência do povo, aliás, que apareceu essa semana, aliás, esse final de semana, né? Quando o presidente resolveu ir numa churrascaria testar a sua popularidade, algo que a gente não imaginava, uma classe média e uma classe média alta que também já vira o rosto para Jair Bolsonaro, já compreende efetivamente onde está. E sabe por que isso, Thalita? Eu tive no supermercado esse final de semana e tinha uma senhora, provavelmente uma classe média alta, indignada porque ela não conseguia mais comprar queijo. Ou seja, quando a classe média sente, ela toma decisões políticas que alteram a posição do país. É uma pena que para ela sentir, 30 milhões de brasileiros têm que estar na linha da fome, mais 13 milhões de desempregados, e essas pesquisas que você mostrou aí, uma quantidade gigantesca de endividados. Ou seja, para que a classe média brasileira se dê conta que errou, um monte de gente tem que pagar um preço muito alto.